Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos de interesse do Brasil. Estou aqui há alguns anos insistindo, insisto e insistirei em abordar muitas coisas que são de interesse do Brasil. Temos aí dezenas de mídias na tribuna política, é só puxar que vão ver que não falo nada que não seja efetivamente de interesse do Brasil. Não sou nenhuma sumidade midiática, mas sou um cidadão que tem interesse pelo nosso país, pelas coisas que acontecem aqui, e abordo aqui nesse canal no YouTube para aqueles que, como eu, têm paixão pelo Brasil. Meus amigos e minhas amigas, não poderia deixar de falar da agressão que está sendo o lançamento de óleo cru de petróleo em toda a extensão, nos milhares de quilômetros de litoral do Nordeste, prejudicando uma região que já é castigada pela seca, e agora estão impedindo a pesca, que é uma outra alternativa, e também o turismo. Do que o Nordeste vai viver, minha gente? Do que? O que sobra? Existe hoje nas instituições nacionais que cuidam desse setor falações sobre a origem do problema, mas ao Nordeste, ao povo nordestino, não interessa a origem do problema, interessa sim a solução, a resolução do problema. É muito grave, minha gente. O Brasil já deveria ter pedido ajuda internacional para resolver esse problema que é grave. Quando vai estancar a chegada daquelas enormes bolsas de óleo cru, de petróleo, chegando ao litoral nordestino, inviabilizando a vida marinha e a vida dos humanos também. Porque sobrou ao Nordeste a pesca, isso no litoral, e o turismo, naquelas praias maravilhosas. E agora está inviabilizado. Milhares de pessoas, milhares de famílias estão cancelando, com razão, suas férias no Nordeste, porque o que eles vão fazer naquelas praias? Todas sujas, poluídas de petróleo, de óleo cru. Meus amigos e minhas amigas, o governo brasileiro tem que entrar firme nessa situação para resolvê-la, para liberar nossas praias para a pesca, o mar para a pesca, a praia para o banho e para o turismo. Porque em muitos lugares lá no Nordeste é o único meio de vida que tem, a pesca e o turismo. Por quê? Não tem indústria,
a agricultura é inviabilizada pela seca. Mas os ais do povo nordestino parece que não tem eco no coração do resto do Brasil e do mundo. Os ambientalistas, quando a Amazônia começou aquela queimação, fizeram a revolução mundial para acusar o presidente da República, o governo, com aquelas queimadas que acontecem todo ano e não é por culpa do ser humano. São queimadas naturais. Chegou ao ponto, como todos sabemos, do próprio presidente da França dizer que a casa dele estava queimando ali na Amazônia, a milhares de quilômetros. É um oportunista que quis dar um cheque no Brasil, na soberania do Brasil, na Amazônia. Contudo, a França é um país rico. O que ela fez ou está fazendo com esse desastre aqui no Brasil, no litoral nordestino? Que fez a França, o que fez a Alemanha, o que fez a Noruega, simplesmente desconheceram. Eles mandam os míseros euros para a Amazônia, para o fundo da Amazônia, porque tem interesse mineral e na diversidade, na biodiversidade da região, que são riquezas enormes. Agora o Nordeste, da Caatinga, e agora das praias poluídas por petróleo cru, inviabilizando até um banho comum, eles não dizem nada, não fazem nada. Estão lá caladinhos, porque pode ser até um navio da frota deles. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho dito aqui que a malandragem é grande. Não tem almoço gratuito. Então, esse dinheirinho que eles mandam para cá, eles mandam €1 para levar de nós outros aqui no Brasil mais de 1 bilhão por um. Essa é a realidade. O espírito colonialista dos países desenvolvidos ainda permanece vivo e atrevido, pensando que, principalmente o Brasil, a Amazônia, aqui só tem índios, como foi no princípio. Só tinham índios, mas não tinha nada mais do que isso. Os índios viviam de frutinhas e de caça. Não tem aí nada, um monumento, uma invenção, nada desses índios que dizem que o Brasil é deles. Nada. Não adianta os antropólogos arrumarem doutrinas e mais doutrinas para justificar demarcação de terras. Não adianta. Porque essa demarcação de terras, imensos territórios, isso é em desfavor da nação brasileira, do povo brasileiro. A um índio desse, para cada família indígena, 2 hectares de terra para cultivar, se eles tiverem capacidade para isso, já seria muito. Porque isso outro cidadão brasileiro, nem isso eles têm. Meus amigos e minhas amigas, o fato é que as praias do Nordeste estão sendo inviabilizadas por toneladas e toneladas de petróleo lançado no litoral nordestino. Isso é uma covardia.
E o Brasil, o resto do Brasil não se sensibiliza. Como a seca, eles acham que isso que acontece no Nordeste é normal. É algo que tem que acontecer, mas não é não. O povo nordestino, no povo nordestino corre em suas veias sangue. Sangue nobre de um povo que lutou e luta pela sua sobrevivência e pelo Brasil. Essa é a realidade. Agora, as instituições, os órgãos centrais não estão. Eu estou muito magoado, porque sou nordestino. Meu bisavô, meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, minha mãe, tanto de um lado, por parte de pai e de mãe, são nordestinos. A essência da minha alma, enquanto ser humano, é nordestino. E eu fico emocionado até em ver esse abandono que sempre aconteceu com a região. Eu sei e conheço do que estou falando, porque fui vítima, enquanto criança até, do desprezo do poder central, do Centro-Sul para com o Nordeste, sendo que o Nordeste foi o princípio de tudo e tem colaborado com esse país muito e muito e muito mesmo. Meus amigos e minhas amigas, não é só isso. Essa poluição é terrível, esse óleo que estão soltando para cair no litoral nordestino é uma coisa que temos que refutar. Contudo, vejam bem, tudo que diz respeito ao Nordeste é difícil. Agora mesmo, nessa sessão onerosa que foi feita no Congresso Nacional, com o excedente de petróleo do pré-sal, o Nordeste, a princípio, teria uma ligeira vantagem, mas até isso forçaram a barra e tiraram do Nordeste. E as bancadas do Nordeste, de deputados e de senadores, se agacharam como covardes e deixaram a região Sul e a região Sudeste fazer o que bem quisesse. Covardes! Vocês não representam nem os estados e nem o povo nordestino. Vocês são uns entreguistas. Mostrem fibra de homens e não de cagões, como são. Na hora do embate pelo Nordeste, pelos aqueles que votaram em vocês, vocês não fazem nada. São os medrosos. Ah, se tiver um pouquinho para mim pessoalmente, tá bom. E assim fazem. E assim fazem. E daqui eu já digo ao povo nordestino, o pouco que vai para os estados e para as prefeituras dessa sessão onerosa, fiquem de olho, minha gente, meu povo, porque já querem surrupiar, já querem roubar. É por isso que eles não importam o quanto vá, porque qualquer dinheiro que eles pegarem do povo serve para eles, porque qualquer dinheirinho do povo são milhões de reais. Milhões de reais. Então fique de olho nos prefeitos, nos vereadores, nos governadores, para não deixar que te roubem. Mais ainda, porque já roubaram aqui na tal sessão onerosa. Mas vão roubar vocês novamente quando chegar o dinheiro aí nas prefeituras e nos estados.
indiscriminadamente todos querem. Preste atenção e esperemos os escândalos que advirão dessa situação. Eu sei o que digo porque trabalhei na administração pública por 40 anos. Sei o que acontece na administração pública federal, estadual e municipal, porque lidei com isso há algumas décadas. E presta esse depoimento aqui triste. Triste porque nesse Brasil a patifaria supera a honestidade. A patifaria é grande, a malandragem é enorme. Meus amigos e minhas amigas, e ainda apareceu esse Papa ali da Argentina para fazer um sínodo sobre Amazonas. Aproveitando essa conjuntura negativa, ele deu uma espetada no Brasil, reunindo seus capachos para falar sobre um assunto que não lhe diz respeito. Por que ele não fez um sínodo para proteger a Patagônia? Hein? Quem é que vai acreditar nesses políticos lá do Vaticano de meia tigela? O tal Papa está enfrentando oposição séria lá na Cúria Romana e quer desviar a atenção usando a Amazônia como mote. Esse Chico não passa de um Chico. Não passa de um Chico, porque o que é que tem a ver a alma do povo com a Amazônia? Essa história de dizer, eu já falei aqui, repito, essa história de dizer que a Amazônia é pulmão do mundo, todos nós sabemos que é mentira. E eles lá principalmente sabem que o pulmão do mundo são os mares, os rios, os arroios existentes pelo mundo. Não é a Amazônia, não. A Amazônia consome praticamente tudo que ela produz, nesse particular. Meus amigos e minhas amigas, é muita indignação constatar essa esperteza contra o Brasil. Está na cara que eles querem a Amazônia, a Amazônia. Agora veja bem, o Nordeste, além da cerca perene que acontece, agora vê esse problema do óleo, do petróleo derramado nas praias nordestinas, de ponta a ponta, do Maranhão ao Sergipe. Meus amigos e minhas amigas, e não tem uma voz internacional, não ouvimos, que dissesse: estamos aqui para prestar ajuda, socorro a essa situação que merece que todos nós possamos correr para salvar a economia do Nordeste, retirando esse óleo que chega em toneladas nas praias da região. Meus amigos e minhas amigas, nordestinos, é preciso que tenhamos muita, mas muita força de vontade e ação. Vamos agir. Não podemos deixar, por conta de um poder público que não liga para o Nordeste, as nossas vidas, as vidas dos nossos irmãos. O Nordeste, o povo nordestino, é maltratado, pior até que uma boiada. A boiada, o seu dono quer mantê-la saudável, alimentada,
bem cuidada. Agora, no Nordeste, muitos desejam que passe fome, morra e desapareça. Nordeste, nós só podemos contar conosco mesmo, com os nordestinos. Somente. Aí está o exemplo. Aí está o exemplo. Ninguém do resto do Brasil se moveu para ajudar na solução, na resolução do problema. Agora vamos dizer para o Chico fazer um sínodo em prol do Nordeste? Vamos! É muito mais fácil o padre Cícero, que já morreu há muito tempo, se levantar em favor do Nordeste do que o Vaticano e outras nações no mundo. Muito mais fácil o padre Cícero se levantar, se soerguer do que essa gente. Nordestinos, nós não podemos mais esperar a ajuda de ninguém. Nós temos que pegar em nossos braços, em nossas mãos, o nosso destino e resolver as nossas vidas. Porque o resto do Brasil e do mundo não está ligando para isso. Todo mundo sabe que o Nordeste passa fome, necessidades. O pequeno produtor, e nem o grande, produz porque a seca não deixa. E não procuraram até hoje uma alternativa, a não ser em poucos locais, como é o caso de Petrolina e Juazeiro, aproveitando a força do velho Chico, do Rio São Francisco. Mas são pequenas ilhas. No mais, o Nordeste não tem como sobreviver, porque o homem nordestino é basicamente rural. Tem a sua atividade no campo. E esta atividade no campo é impedida pela falta de água. E os poderes municipais, estaduais e federais nunca fizeram nada, nunca levantaram uma palha, uma pena para ajudar o homem do semiárido conviver com a seca. E agora, minha gente, ainda vê esse problema. A pesca e o turismo prejudicado por o lançamento de petróleo cru nas praias nordestinas. Meus amigos, dava até para chorar, porque essa é uma situação terrível. Com isso estão inviabilizando efetivamente a vida naquela região. Estão inviabilizando e não tem ninguém que corra para acudir. Não tem a Marinha, o IBAMA e outras entidades. Falam daqui, dizem que suspeitam que é um, que é outro, mas a ajuda em si, para o povo, para o homem local, não tem. Não apareceu nada. Nada. E vai ficar assim. E o povo aí do Nordeste, já acostumado ao desprezo, também baixa a cabeça e diz: ah, isso é o destino. Destino nada. Os problemas do homem aqui na terra, com a ajuda de Deus, é resolvido pelo homem. Pelo homem. Por isso, Senhor, meus amigos, meus irmãos e minhas amigas, temos que lançar a mão e construir o nosso próprio destino, a nossa própria trajetória, meus amigos. Então, eu abordei esse assunto aqui
pela indignação que me veio com essa situação. Esperar solidariedade no mundo de interesses? Isso é uma utopia. Pior que uma utopia, é uma quimera. Meus amigos e minhas amigas, vamos falar sério. O Nordeste é considerado no Brasil um apêndice incômodo para o poder central. E o resto do Brasil assim assente, assim concorda. Até aqueles que são novos brasileiros chegaram aqui e encontraram um país com moeda, país com governo e tudo mais. E com o Nordeste à frente, protagonizando a vida brasileira. Contudo, a própria elite nordestina, que eu chamo de escória, nunca ligou para a infraestrutura, para ajudar o povo, para a educação, para a saúde. É tanto que o homem nordestino é um homem debilitado, faminto e doente. Vocês aí no Nordeste sabem o que eu estou falando, porque vocês passam por isso. Meus amigos e minhas amigas, desejo e peço a Deus que venha em socorro do Nordeste, do povo nordestino. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima vez, se Deus quiser permitir.